Estamos de volta com o programa Café com Direito, diretamente da SCA Mobiliário Contemporâneo. O tema é polêmico, é família e por que não falarmos de casamento homoafetivo? Doutora Lília, quais são as polêmicas que ainda envolvem o casamento homoafetivo? O casamento homoafetivo hoje já não é nem tanta polêmica, é uma polêmica mais religiosa dos que não aceitam da doutrina conservadora, mas já foi pacificado o direito do casamento, a oferta desse direito aos casais homoafetivos. O CNJ, inclusive, já baixou resolução proibindo os cartórios de se negarem a converter a união estável em casamento para os casais homoafetivos. Porque o Supremo Tribunal já decidiu, da possibilidade de união estável entre os casais homoafetivos e com base nessa decisão e na Constituição Federal que equipara a união estável ao casamento para fins de direitos e deveres, então já está praticamente pacificada essa questão do direito do casamento do casal homoafetivo. Então vamos prosseguir nessa relação familiar, um casamento homoafetivo. Como é que fica a adoção dos filhos? Vamos imaginar que no caso das mulheres, uma delas tem um filho, ou vice-versa. No caso dos homens, um deles tem um filho. Há a possibilidade de adoção, ou mesmo adotar um filho de outra pessoa, participar de um projeto e de um processo de adoção. Como é que está essa questão? Sim, a total possibilidade da adoção pelos casais homoafetivos, sejam por um processo de adoção legítimo, ou seja, por uma adoção, uma paternidade socioafetiva, uma maternidade socioafetiva. Mas há a possibilidade, sim, do registro dos dois pais, das duas mães, em caso de adoção, sim, pelos casais homoafetivos. Porque o que se leva em consideração é o bem-estar da criança. Então é melhor tirar uma criança de um abrigo, de um abandono afetivo e colocá-la no meio familiar, que já que a Constituição e as decisões dos nossos tribunais superiores já pacificou esse entendimento de uma entidade familiar para os casais homossexuais, então nada mais justo também dar esse direito à criança e ao casal, seja ele hétero ou homossexual, e dar essa oportunidade de um lar, de um seio familiar, para essa criança, para esse novo ente, para um filho, que só precisa de amor, de carinho e de cuidado. Não importa se vai ser criado por dois pais, por duas mães, por um pai e uma mãe. Mas o que importa é que ele receba muito amor, muito afeto, e dignidade de uma pessoa para crescer e ser um ser humano feliz e cada vez melhor. É isso que é importante. Quando, em relação à questão da paternidade socioafetiva, quando se está em discussão judicial entre essa relação socioafetiva e a paternidade biológica, como se sobrepesar, como se dar uma sentença justa? Quem tem mais prioridade? Isso é uma questão nova que os tribunais estão decidindo. Já tem decisão no STJ possibilitando, confirmando até o registro de dois pais, o biológico e o socioafetivo, porque a paternidade socioafetiva, como eu falei anteriormente sobre o afeto, que ele deve ser conquistado, ele não deve ser imposto. Então, muitas vezes o pai tem um filho, mas o abandona, esse filho, a mãe desse filho vem a casar-se novamente e o marido dessa pessoa, dessa mulher, adota afetivamente, não obrigatoriamente em registro civil, mas ele cria, educa, dá amor, dá carinho, dá afeto àquela criança que cresce o vendo como pai, o tendo como pai, Então é um pai que acorda à noite para cuidar do filho, que leva o filho para a escola, que o educa, que estuda para as provas da escola. Então isso aí consolida uma paternidade socioafetiva, ou seja, ele não gerou, ele não é o pai biológico, aquela criança não tem o mesmo gene dele, mas tem o afeto, o amor e o carinho. E pai é isso, é aquele que ama, que educa, que cria, para a vida. Então, nesse caso, levando em consideração tudo isso, já houve possibilidade de o pai socioafetivo colocar seu nome no registro. Então, já tem casos de
o duplo registro da filiação. Fica o pai biológico, que já havia registrado quando do nascimento, porque muitos registram e acabou, né? Abandono. Então, como ele já tinha o pai biológico registrado, houve a possibilidade do pai socioafetivo também registrar seu nome como pai, para fins até de direito sucessório para esse filho. Certo? Então, é um caso novo, ainda são poucas decisões que temos a esse respeito, mas há a possibilidade da dupla paternidade, em respeito ao direito de filiação também. Então vamos, como eu disse, hoje o programa é polêmico. Por exemplo, quais são os casos, ou há algum caso que todo mundo, bem de família, empenhorável, aí a gente fala em relação ao direito do trabalho, nem tanto, né? Tem alguns casos específicos, exceções. Em relação ao direito de família, existe também alguma exceção de se quebrar essa empenhorabilidade do bem de família? Ah, sim. Em atenção o princípio da dignidade da pessoa humana, certo? Uma ação de execução de alimentos e levando em consideração esses casos que onde já houve essa quebra do bem de família para ser penhorado, há essa possibilidade quando a pessoa, por exemplo, o pai está devendo alimentos ao filho. Ele diz que está desempregado, não tem condições de tal, mas reside num imóvel que vale 1 milhão e poucos, enquanto aquele filho está passando necessidade, precisando dos alimentos. Então, há a possibilidade, sim, isso ainda é bastante polêmico, vale ressaltar, mas há a possibilidade já corrente que defenda a penhorabilidade desse bem, desse único imóvel, certo? Mesmo sendo bem de família, um único imóvel, para o pagamento dos alimentos, em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana. Já que estamos falando de bens, né, e o uso capião familiar, como ele funciona e quais são os casos em que se pode requerer o uso capião familiar? O uso capião familiar constitui o quê? No caso de um casal, era casado, vem a se separar de fato, o marido abandona o lar e no período de 2 anos, se o outro cônjuge, no caso a mulher, continuar no imóvel que era de residência do casal, nesses 2 anos, sem o outro cônjuge vir a pleitear ou entrar com qualquer tipo de ação para meação, ela consegue adquirir por uso capião a meação dele. Ou seja, um imóvel, quando há o imóvel do casal, no divórcio ele é partilhado, 50% para um, 50% para o outro, né? Cada um tem metade. O uso capião familiar é o direito à aquisição de um cônjuge da ameação do outro cônjuge, quando ele permanece no imóvel após a separação de fato por 2 anos consecutivos, sem a contestação do outro cônjuge. Então, em caso de abandono de lar, quando o cara sai de casa, o marido sai de casa, abandona e constitui outra família, ou vai viver a vida dele tranquilamente, mas não busca a divisão daquele bem. E durante o período de 2 anos, e a cônjuge varoa, no caso a mulher, continua no imóvel, ela pode pleitear e conseguir a ameação dele. Então, ela fica com 100%. Olha aí. O uso capião familiar é uma questão nova, ele é bem diferente do uso capião civil, né? Ele é regido por um regime próprio, ele é impetrado em ação própria na vara de família e não na vara civil, como o uso capião civil, que já a aquisição é por 5 anos ou 10 anos, são questões bastante distintas. Eu prometi para vocês que era, e é muito conhecimento, né? E o direito de família é isso. Eu só tenho que agradecer a doutora Lília e dizer que sempre vai ser necessário alguém para falar sobre o direito de família, porque vai estar sempre mudando. Muito obrigada pela sua participação, doutora Lília. Eu que agradeço, Sheila, e eu digo sempre aos meus clientes, aos colegas, quando a gente debate e discute direito de família, é bom por isso, eu gosto muito de falar em direito de família, porque é um direito que acompanha a sociedade, acompanha a mudança da vida, né? E a vida é isso, como diz a música de Lulu Santos e Nelson Mota, como uma onda, tudo passa, tudo sempre passará. A vida vem em ondas como no mar, no indo e vindo infinito. Né? Nada do que se vê já foi como se viu há 1 segundo. Né? Na vida não se vê como se foi atrás, tudo passa. Então essa é a mensagem que eu deixo, a gente tem que evoluir não só na nossa mente, não só no cotidiano, nas mudanças sociais, mas o direito tem que acompanhar isso, o direito de família é isso. Muito obrigada e o programa Café com Direito vai ficando por aqui. Até a próxima semana com mais um Café com Direito.